nas sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história pessoal, chegando aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Recentemente a gente está olhando para os 5 últimos reis de Judá. Na verdade, esse estudo a gente está fazendo em forma de áudios, né? E aqui em forma de vídeo é a primeira vez que eu quero deixar com vocês, onde a gente vai estar aí falando sobre os últimos 5 reis de Judá. E daí, isso aí, temos que atentar para tudo que está à volta. Nesse tempo a gente vai ter aí o cativo, né? As 3 levas, envolvendo o tempo de Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. A gente tem também o profeta atuante nessa época, o profeta Jeremias, em Jerusalém. E a gente também vai ter Daniel e Ezequiel, após eles irem cativo, né? Daniel vai primeiro e depois vai Ezequiel. E os dois até chegam a profetizar ao mesmo tempo, né? Ou seja, os 3, né? Os dois lá direto lá da Babilônia, né? Os dois. E a gente tem o Jeremias em Jerusalém. É como que se as profecias deles é como se fosse o tempo em que eles atuam juntos, é como se fosse um nó de uma corda. Você tem uma corda, né? Vamos comparar isso com Jeremias, e depois você tem a outra corda que vem e abraça, né? Aquele nó. Que é onde se forma aquele nó, a gente pode entender que ali seria o tempo em que eles profetizam juntos. Depois Jeremias sai do cenário e aquela corda continua reta, né? Tendo Ezequiel e Daniel. Porque Jeremias, quando você olha para o livro de profeta Jeremias, você vai ver que Deus fala que ele profetizou nos tempos de Josias, Jeoaquim e Zedequias, e as profecias deles se estendem por 5 meses pós o cativo. Tanto é que quando você olha lá para o livro dele, você vai ver que depois da última leva já concluída, no caso de Zedequias e o restante do povo, Jeremias ele vai voltar, ele vai para Jerusalém, ele vai para o Egito. O povo ali que restam, aquela classe pobre que o rei não leva cativo, vão levar Jeremias para o Egito. Daí a gente ainda consegue ver algumas profecias do profeta, daí depois se encerra o tempo do profeta. Mas veja bem, né? Jeremias ele atinge o tempo de 5 reis, os últimos 5 reis, né? Sempre lembrando que nessa época o reino do norte já não existia mais. Esses 5 os últimos reis do sul, ali, né, está destinado à casa de Judá, porque é dali que vai vir o cativo da Babilônia, né? O que é cativo? Às vezes é preciso a gente falar, porque tem pessoas que não entendem essas coisas, e que estão vendo o vídeo assim pela primeira vez. Cativo foram levas que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou o povo de Deus por cerca de 3 vezes no tempo desses reis. Tá? E depois eles iriam ficar lá por 70 anos e depois eles iriam retornar para a terra, sob o comando já de outro império, sob o comando já do Império Persa na época, porque o rei Ciro ele vai libertar o povo. Aí o povo vai voltar para reconstruir o templo, a cidade, né? Daí a gente já tem aí o tempo de Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias, Ageu também, né? Que seriam os profetas. Mas quando Jeremias ele entra no cenário, é no tempo de Josias. Josias era filho de Amon, e Amon tinha governado o reino por 2 anos. Daí, pós Amon, a gente teria Manassés, que foi o pior rei que a casa de Judá teve. Manassés reinou por 55 anos. Ele sai do governo, vem Amon,
e reina por 2 anos, e vai seguir o mesmo exemplo do pai. Depois Amon sai e vem Josias. E Josias vai governar por 31 anos o reino do sul. E Jeremias, né? Tome nota para você ver. Jeremias entra no cenário a partir do 13º ano do governo desse rei, desse reino. E sendo assim, se Josias governa 31 anos e Jeremias entra em cena a partir do 13º ano dele, então as profecias de Jeremias atuam por 18 anos dentro do tempo do rei Josias, certo? Daí depois de Josias viria Joacás, seu filho, que governou por 3 meses. Depois viria Jeoaquim, né, irmão de Joacás, filho de Josias. E Jeoaquim governa por 11 anos. Depois de Jeoaquim vai vir o filho dele, Joaquim, que vai governar também por 3 meses. Depois, entre Joaquim e Zedequias, né? Porque Zedequias também seria tio de Joaquim, e não irmão, não filho assim propriamente dito de Josias, mas faz parte da linhagem, né? Porque a linhagem de Judá, Deus preservou ela até o fim. Deus preservou porque dela Jesus viria de lá, né? Já o Reino do Norte, não. O Reino do Norte teve cerca de 9 a 11 dinastias diferentes, certo? E Zedequias depois vai governar também por 11 anos. Então só por aqui você já consegue ver o tempo em que o profeta Jeremias profetiza, exerce o seu ministério, cerca de 42 anos, certo? Mas o Jeremias, ele entra no 13º ano de Josias. Só que quando ele entra no cenário para atuar no tempo de Josias, vamos observar que nessa época Josias ainda estava com dificuldades no reino, porque ele tinha herdado uma nação que vinha já trabalhando no oposto sentido a Deus. Você teria aí para trás dele Amon, que era o pai dele, que governou por 2 anos. E depois de Amon você teria o Manassés, que foi o pior rei que Judá teve, que governou por 55 anos. Ele construiu altares para deuses estranhos, ofereceu incenso a deuses estranhos, cultuou deuses estranhos. Então, o Josias, ele é o rei que iria pegar o governo desta forma. E Jeremias ia entrar no cenário dele, pegando também aquele ambiente. Só que quando você vai estudar a história desse rei, você vai ver que ele foi o rei que promoveu um grande avivamento naquela época. Tá? Aconteceu o seguinte, no 18º ano do governo dele, ele foi fazer uma restauração ali no templo, uma limpeza, uma reforma no templo. E daí o sacerdote Ilquias, ele vai encontrar o livro da lei que estava perdido dentro do templo. Então dá-nos a entender que o rei, ele, não só ele, né, mas os reis ali, eles não tinham contato com a lei, porque a lei estava escrita e havia sido perdida nessa época. Daí quando aquele livro, aquela porção, ela é achada, aquilo vai chegar até aos cuidados do rei, e o rei então vai ver o quanto a nação estava distante de Deus. Então, diz a Escritura que ele vai promover um dos maiores avivamentos daquela época. Ele vai programar a festa da Páscoa com uma amplitude muito grande. Que a Escritura diz que nessa época não tinha ocorrido uma festa desse nível desde a época do profeta Samuel até aquele dia do rei Josias, certo? Então você vê que tem muito tempo. Samuel foi o profeta que ele atuou no tempo do primeiro rei de Israel, quando a nação ainda nem tinha tido, não tinha havido a divisão das tribos ainda. Samuel, né? E nessa época, observamos que a nação estava num todo ainda, nem tinha se formado ainda as duas casas, não tinha havido a divisão, e já no tempo de Josias, a gente já está falando do tempo da divisão, e até mesmo o reino de Judá já estava sendo prestes a ser sucumbido.
E ele promove uma festa com aquela magnitude, certo? Então você pode já ter de cara aqui que durante todo o desenvolvimento dos dois reinos, reino de Judá e reino do norte, né? Reino do sul e reino do norte, ainda que eles participassem de festas e essas coisas, mas não tinha umas festas com essa proporção, certo? E não só isso, né? Ele vai andar pela região ali do seu reino, vai quebrar todos os altares a deuses estranhos, ou seja, tudo aquilo que ele herdou do governo que estava no poder, né? Ele quebrou e desfez com tudo, ele renovou, ele fez realmente um avivamento em Israel. Ele promoveu um verdadeiro avivamento. A Escritura vai falar que ele trouxe o povo de volta para Deus. O povo estava completamente o oposto, porque não tinha lei. E ele sabia que a nação estava errante diante de Deus, porque a lei, lá em Deuteronômio, a gente observa Deus falando que se o povo não fosse fiéis a ele, Deus iria permitir que o povo fosse cativo e que o povo iria desfrutar de maldição se o povo não fosse obediente a Deus. Isso está lá em Deuteronômio. Fala de Moisés, onde Moisés fala aquilo momento antes deles adentrarem na terra, né? Ou seja, na terra eles iriam adentrar sob o cuidado de Josué, porque Moisés, depois daquilo, Moisés iria morrer, né? Mas antes da sua morte ele deixou relatado, Deuteronômio, Moisés está fazendo uma recapitulação de toda a lei, né, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, ele está fazendo uma recapitulação, porque eles já estão prestes a entrar na terra. Então ele está recordando o povo sobre tudo que aconteceu durante a trajetória no Egito, do deserto, tudo que Deus falou. Então ali Deus está dando mandamentos para eles, né? Deus estava falando para eles que se a nação não ouvisse, o destino seria a punição. Então, o próprio Josias, ele já podia ter já o contexto histórico da Casa do Norte, já vivendo aquela maldição que estava predito na lei de Moisés, porque já não existia mais o Reino do Norte. Então Josias ele passa a saber que o destino do reino dele seria o mesmo, porque o povo estava no mesmo caminho que o Reino do Norte tinha feito. Então o destino seria o mesmo. Tanto é que quando você está lendo Jeremias, você vai ver que Jeremias, Deus vai falar para o profeta lá num certo tempo lá, que havia falsos profetas no Reino do Norte, mas que também havia falsos profetas no Reino do Sul, e que o Reino do Sul, nesse sentido, os profetas, falsos profetas atuantes no Reino do Sul, fizeram coisas piores do que os falsos profetas do Reino do Norte. Deus vai comparar os falsos profetas do Reino do Norte como Sodoma e os profetas falsos do Reino do Sul como Gomorra. Daí você já sabe qual foi o destino de Sodoma e Gomorra, né? E então tudo isso são peças que estavam ali na lei e a qual Josias agora ele estava tendo contato com aquelas falas de Deus e vendo que o povo estava enfrentando já a maldição, a Casa do Norte, que já não existia mais aquele reino. E o reino deles estava indo para o mesmo caminho. Então ele tratou de fazer uma renovação e um avivamento, certo? Isso foi no 18º ano do governo dele. Então você vê que Jeremias ele pega 5 anos, do reinado desse rei, ainda onde não havia a renovação, onde ainda havia aquele reino atual, Josias, herdado tudo aquilo de má do reino anterior, e Jeremias pega essa parte. Daí depois, o restante do governo de Josias, Jeremias iria estar assentado ali nesse governo, nessa época, mas vivenciando assim coisas de renovação para a nação, né? Coisas de bênçãos para a nação. Só que com a morte de Josias, né, porque Josias ele vai ser morto num confronto envolvendo o Egito e a Síria, e daí vai vir o filho dele que vai novamente fazer o sentido oposto, né? Porque daí os 4 reis últimos que viriam, todos iriam fazer contra a vontade de Deus. Então o cativo vai acontecer nessa época, né? Já os 3 últimos reis, a partir de Joaquim e Zedequias, já iriam atingir o tempo do Império Babilônico. Então é como que se naquele tempo também ali, além da gente estar lidando com os cativos,
as levas, né, os profetas, a gente vai estar lidando também com um tempo de transição dos impérios, onde a gente conseguiria ver ali o Império Assírio saindo do poder e o Império Babilônico assumindo. Porque ainda que o Egito já não seria ali a potência, mas naquele tempo ainda eles viviam em guerra, porque o Egito foi a primeira potência, né? O Egito saiu e veio a Síria. Depois a Síria saiu e veio a Babilônia. A gente já tem a ideia aqui da cabeça da estátua de Daniel do capítulo 2. Né? Mas então havia guerra naquele tempo. E ali todo esse contexto fazem parte, certo? Então a gente está olhando para esse tema e eu espero estar deixando aqui vários conteúdos falando aí historicamente desse tempo e também tocando no lado assim profético, né, do povo de Deus. Porque o cativo durou 70 anos, né? Nós também hoje estamos no cativo, né? Para nós durou 70 anos, para nós são 70 semanas, só que essas semanas são convertidas para cada semana, onde ela equivale a 7 anos. Então você tem uma somatória de 490 anos, certo? Mas aqui seria uma outra coisa. Então é isso aí, né? São um pequeno trecho desse tema que eu vou espero abordar daqui para frente, né, por um bom tempo no canal. E eu gostaria de pedir para que você, se você entrar nesse canal, você assistir esse vídeo e ver que foi útil para você, trouxe informações que você nem mesmo conhecia, então eu peço para você fazer a sua inscrição, deixe a sua inscrição feita. E assine também, aperte também o sininho para você ficar por dentro de todas as atualizações que a gente vai estar fazendo aqui, ok? Vá lá, se inscreva, dê essa força para a gente estar aí divulgando a palavra de Deus, cada vez mais procurando com exatidão, ok?